Está onde? Atos capítulo 16. Paulo teve a visão de hoje. E nessa visão que Paulo teve, um homem da Macedônia disse: passa por Macedônia e ajuda-nos. Passa por Macedônia e ajuda-nos. Paulo logo concluiu, quando Paulo acorda aqui, que aqui eu sempre falo isso aqui, que é uma verdade. Paulo logo quando acorda e concluindo Paulo que o Espírito Santo o chamara para realizar uma grande obra naquele lugar. Por que disso? Porque Paulo era um homem que tinha discernimento de Espírito. E aqui está um grande valor que não pode andar separado do crente. Aqui está um grande valor que não pode andar separado do homem e da mulher de Deus. Tem que andar de mão dada, tem que andar lado a lado. O discernimento de Espírito. Para discernir de fato aonde o Senhor Jesus quer nos levar. A mensagem que o Senhor Jesus quer que nós preguemos. Porque às vezes a multidão não vai confundir a mente do homem ganancioso, do homem que quer status, do homem que quer benefício para si mesmo, do homem que quer ser aplaudido. Às vezes a multidão vai trazer essa confusão à sua mente. Mas Paulo não. Logo que Paulo se levanta, Paulo diz: concluímos que o Espírito nos chamava para realizar uma obra naquele lugar. E Paulo vai, quando Paulo começa a pregar, quando você conhece a história, a primeira vez que o Evangelho de almas é rendido ali naquela localidade, pois a localidade onde Paulo está ali é a Europa. Paulo atraca no posto de Filipos e começa agora um percurso, chega na Macedônia. E quando Paulo chega ali, Paulo começa a pregar o Evangelho. Uma jovem é liberta, todos conhecem a história, uma jovem é liberta de um espírito que adivinhava. E a Bíblia diz que os senhores daquela jovem ficaram extremamente furiosos com Paulo e Silas. Levaram eles ao concílio maior daquela cidade e quando chegaram ali, disseram: olha, estes homens, eles pregam um costume que não são lícitos no nosso meio. Estes homens pregam costume que não é bem-vindo no nosso meio. Ou seja, aquela sociedade não tinha o costume de ouvir a palavra de Deus. A palavra estava em escassez naquele lugar. Mas o Senhor Jesus percebe que tem alguém, mesmo a palavra não sendo pregada naquele lugar, tem alguém que está com o coração aquebrantado para querer conhecer Jesus. E foi quando o carcereiro, e isso se cumpre na vida do carcereiro, porque o carcereiro que está clamando aqui, quando Paulo é preso, ele é levado à prisão. Essa história, quando ele exclama, veio um terremoto, a prisão de todos se abriu, e quando o carcereiro percebe que a prisão de todos estão abertas, ele tira da espada e quer se matar. Mas por que ele quer se matar? A pergunta que na maioria das vezes não é tão esclarecida no nosso meio é por que este homem está querendo se matar. O decreto para aquele carcereiro é o seguinte: se esse carcereiro deixa qualquer um fugir da prisão, não só ele morre, mas a sua família também vai morrer. A família daquele homem também vai ser decapitada, porque ele deixou algum preso fugir. E homem nenhum, irmãos, quer ver a sua família morrer na sua frente. Este carcereiro sabe que uma hora ou outra alguém vai fugir daquela prisão. Esse carcereiro sabe que aquela prisão, ela não tem uma certa potência, uma hora ou outra alguém vai fugir dali. E se fugir na escala dele, a família dele vai morrer. E esse homem está com o coração aflito, porque não pode abandonar o carro, não pode abandonar o posto que foi entregue, mas ele sabe que uma hora ou outra, se alguém fugir, a sua família morre. E este homem está clamando por essa situação. E é como Paulo tem uma visão onde passa por Macedônia e ajuda-nos, o carcereiro tem incluso. Porque quando ele quer se matar, Paulo diz: não te faça nenhum mal, porque todos aqui estão, ninguém fugiu, fica tranquilo, você não vai morrer, a tua família não vai morrer, fica tranquilo, ninguém fugiu, todos estão aqui. Quando este homem vê a declaração de Paulo, ele se prostra diante de Paulo e Silas e diz: o que é? E ele diz, saltando dentro, pediu luz e disse: o que eu faço para ser salvo? Ele sabe que quem está ali é um grande pregador do Evangelho que está pregando lá na praça, pregando salvação lá na praça. Ele
Paulo não vai para onde ele quer, Paulo não trilha o caminho que quer, Paulo não prega a mensagem que quer. Betinha tem o significado de Deus volta ou Deus voltará. E mais tarde, se nós formos ler a carta de Pedro, nós vamos ver Pedro indo anunciar o Evangelho em Betinha. Então, o lugar onde Deus te impediu de ir, fica tranquilo. A palavra não vai ficar escassa lá não. Deus vai enviar alguém para pregar lá. O cenário agora é que Deus quer te enviar no local certo. Deixe ser levado pelo cenário. Eu deixo ser levado pela multidão. O problema é que eu chego em casa, leio a palavra, e quando eu chego aqui em cima, eu percebo que tem um grupo maior de pessoas. Eu percebo que tem uma quantidade maior de gente, e aí eu quero impressionar. E aí eu prego a mensagem fora daquilo que Deus mandou. Eu prego a mensagem que Deus não quer que eu pregue. Eu vou para um lugar onde Deus não quer que eu vá. E aqui está o grande problema. Porque se nós não andarmos pelo Espírito, nós vamos errar. Se nós não formos pelo Espírito, nós vamos cantar um louvor errado. Se nós não formos pelo Espírito, nós vamos pregar a mensagem errada. Se nós não formos pelo Espírito, nós vamos trilhar caminho diferente do propósito de Deus. Então isso é totalmente oposto ao que nós vimos por aí. Respondendo a pergunta do irmão Ezequiel Fogado, meu irmão. Então, esse aqui foi que não deixou a riqueza entrar no seu coração, a fim de que ele querer conhecer Jesus. O segundo obstáculo que Zaqueu vai vencer aqui é uma dificuldade física. Que dificuldade física era essa, Breno? Vamos lá. Que procurava ver quem era Jesus. Ele não podia. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Não podia por quê? Por causa da multidão. Procurava conhecer Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Zaqueu é um homem baixo. De pequena estatura, a Bíblia não fala, não traz com detalhes a altura exata de Zaqueu. Mas quando Zaqueu percebe que a deficiência física, a dificuldade física que ele tem, está impedindo de ele conhecer Jesus, Zaqueu percebe que a multidão está impedindo de ele conhecer Jesus. E aqui eu quero trazer um ponto que eu abordei no primeiro tópico aqui, de por ele ser publicano e ser odiado pelos judeus, pois aceitaram a proposta de Roma e agora estão extorquindo o povo judeu. Então o povo judeu tem um certo desconforto com os publicanos. O povo judeu tem um certo desprezo pelos publicanos por tudo aquilo que eu falei no começo. E Zaqueu agora quer conhecer Jesus, mas a multidão te impede. Imagine se a multidão é aquelas pessoas que sabem que Zaqueu é um publicano, sabem que Zaqueu cobra imposto, sabem que Zaqueu vai lá e estoque do seu comércio, sabe que Zaqueu vai lá e cobra uma propina muito alta. Imagine se essa multidão agora está olhando e percebe que Zaqueu é alguém que quer conhecer Jesus, e essa multidão, de fato, a Bíblia diz que foi um obstáculo para Zaqueu conhecer Jesus. Mas Zaqueu percebe que ele é pequeno, a multidão te impede, o que é que acontece? E correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver porque havia de passar por ali. Zaqueu percebe que Jesus vai passar por ali. Ele logo entende, já que eu sou pequeno e a multidão me impede, eu vou subir em um lugar onde eu possa ver ele de cima. E ele vai passar e eu vou diferir quem ele é na multidão, e para mim está ótimo. Só que o que Zaqueu não entende é que ele vai ter um impacto verdadeiro com a palavra. Mas, falando sobre o segundo obstáculo que Zaqueu enfrenta aqui, o segundo obstáculo, a segunda dificuldade de Zaqueu, a sua dificuldade física por ser pequeno, e a multidão impede ele conhecer a Jesus, ver quem era Jesus. Mas nós trazemos relatos que historiadores vão dizer que Paulo tinha aproximadamente 1,50 m. Então Paulo não é alguém
uma certa passagem, não me falha a memória onde está, onde Paulo fala dos pecadores, e ele diz: eu sou o principal pecador, eu sou o principal, é único aqui nesse cenário, eu necessito de Jesus. Paulo é um homem de pequena estatura da época, de igrejas, porque senão dizer que como foi um dos maiores revolucionadores do Evangelho, porque senão dizer isso? A dificuldade física dele não impediu de ser quem era. E Zaqueu está no mesmo barco. Zaqueu percebe que a multidão está impedindo ele enxergar Jesus. Zaqueu entende, e aqui está o verdadeiro, e aqui está o sentido da coisa, irmãos. Quando nós entendemos que nos conformamos com aquilo que nós temos e com aquilo que nós somos. Muitas pessoas se maldizem dizendo: eu sou pequeno, eu sou assim, eu sou assado, sou negro, e falo negro, sou branco e tenho um certo rejeito. Muitas pessoas querem olhar para aquilo que Deus determinou na sua vida e pôr como um obstáculo para ele servir a Deus. Certa feita eu vi uma reportagem onde um pregador brasileiro, negro, ele foi convidado para ministrar na Europa. E ao receber o convite, ele começou a interrogar ali quem que fez o convite. E quem fez o convite para esse certo rapaz negro disse: na nossa igreja temos algumas pessoas que são racistas. E aí esse rapaz olhou e disse assim: não se preocupe, hoje eles vão ter um encontro com a palavra. E este rapaz foi, e ele não deixou se abater pelo seu, como é que eu posso dizer, pelo seu físico, não deixou se abater por isso, e foi, não se importou pelo taxamento de ser negro, e foi. E quando ele começou a ministrar a palavra de Deus, ele começou a pregar sobre o amor de Deus, ele começou a falar sobre o Deus não faz acepção de pessoas, ele começou a falar de que forma homens foram criticados por causa do Evangelho chegar na vida dos gentios, e ele trouxe um ponto importante entre Pedro e Cornélio, e falou sobre o interrogamento no capítulo 11 de Atos dos apóstolos com Pedro. E no final da sua ministração, o grupo de pessoas que já serviam a Deus naquele lugar, quando ele fez o apelo, essas pessoas foram para o altar e se prostraram. E o pastor chegou para ele, debruçou no ombro dele chorando, e ele disse: pastor, não sou eu, é o impacto da palavra. Porque todas as vezes que nós estamos impactados pela palavra, irmãos, nós deixamos de olhar para o nosso próprio ego, nós paramos e nós passamos a valorizar mais o nosso irmão, nós olhamos e nós temos que entender e termos tudo em comum no meio cristão. O verdadeiro encontro com a palavra faz isso. E Zaqueu não deixou se abater por isso, e ele disse: já que a multidão me impede, já que eu sou baixo, vou para a figueira. E Zaqueu sobe, e ao subir a figueira, olha o que Zaqueu diz: e sabia que havia de passar por ali. E quando o segundo obstáculo de Zaqueu foi esse, mas ele não deixou que isso impedisse que ele visse Jesus. Então ele falou: o quê? Sobe na figueira. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Olha só, olhando para cima, Jesus viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu, no coração dele, está olhando e está dizendo: eu vou subir e vou querer saber quem é esse Jesus. Aí eu falei no começo e vou repetir: eu não sei se esse querer ver Jesus aqui, Zaqueu, é de fato só apenas
Isso é apenas a consequência do nosso modo de viver para Deus. Você não precisa estar ditando para Deus o que você precisa, irmão. A Bíblia diz que antes que as palavras formem no psiqueiro humano, Deus, Ele sabe o que nós vamos pedir. Ele tem coisas maiores do que nós pensamos. E quem sabe o pensamento de Zaqueu vou saber quem Ele é, quero saber de fato quem Ele é, porque já tinha havido relatos que Jesus tinha impactado alguns outros publicanos, e quem sabe isso correu, essa notícia percorreu, e de fato a notícia percorre, e Zaqueu diz, opa, eu quero saber quem é este homem que é judeu, e ele não faz acepção de pessoas, porque a multidão dos judeus ali fazia acepção dos publicanos, pois de fato os publicanos extorquiam os judeus, mas Zaqueu quer conhecer quem é esse homem, e não faz acepção dos publicanos, faz. Zaqueu quer saber quem é esse homem. E a Bíblia diz que quando ele pensa que ele vai ver e vai ficar por isso mesmo, Jesus olha para cima. Olha só, olhou para cima, e quando Jesus chegou naquele lugar onde Zaqueu estava, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aqui está o detalhe do negócio. Zaqueu, desce depressa. E aqui eu vejo algo interessante: obediência imediata. Obediência imediata. Que obediência foi essa? Desce e desce depressa. Eu vou ir para a tua casa hoje. E talvez alguém está olhando isso aqui agora, olha, diz assim, como esse cara sabe meu nome? Como ele sabe quem eu sou? Como ele sabe que eu estou aqui? Ninguém me viu eu subi aqui, porque a multidão estava toda atraída para Jesus. Ninguém me viu eu subir aqui. Como esse homem sabe quem eu sou? E aqui eu vejo, irmãos, que eu quero ir lá em João, capítulo de número 4, se não me falha a memória, fala sobre a mulher samaritana, capítulo 4, faz o gosto dessa palavra para ela. E João, capítulo 4, Jesus ele chega na beira do tanque, e está ali o fariseu, a mulher samaritana, está ali uma mulher samaritana, pois os samaritanos tinham um conflito com os judeus, e este conflito os impedia de ter um relacionamento. O conflito dos samaritanos com os judeus, se nós formos olhar, quando Jesus despede os discípulos para ir comprar alimento, o discípulo vai e quer evitar que eles entram para comprar alimento, e quando eles vão comprar alimento, Jesus se aproxima da mulher samaritana. E quando Jesus se aproxima da mulher samaritana, Jesus começa e ele diz, deve de beber. E a mulher olha e percebe que era um judeu. E ela diz assim, eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando que você, sendo judeu, me pede de beber, pois sou mulher samaritana. O que a mulher está dizendo para Jesus é, você não sabe que nós não nos comunicamos. O pastor Josué Brandão, na escola de pregador, ele traz um ensinamento dizendo que certa feita ele conversando com um judeu, e quando ele conversou com um judeu, ele disse, aonde os samaritanos lavavam, onde os judeus lavavam as mãos, os samaritanos não lavavam os pés. A rixa deles era tão grande que aonde os judeus lavavam as mãos, os samaritanos soubessem, eles não lavavam os pés naquela água. E quando Jesus pede água, a mulher diz, como pode tu sendo judeu me pedir água, pois sou mulher samaritana. Jesus disse, se tu soubesse quem te pede água, tu pediria e eu te daria. Ela disse, mas como tu vai me dar água, se nem balde na mão tu tem? Nem balde para pôr na água tu tem, como é que tu vai me dar água? Jesus disse assim, olha, se tu beber essa água aí, tu vai tornar a ter sede. Mas se tu beber da água que eu te der, nunca mais tu vai tornar a ter sede. Aí mexeu no psicológico da mulher. A mulher
perdão, né, para Jacó. Se tu voltar a beber dessa água que Jacó acabou o poço aí, tu vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, nunca mais tu vai voltar a ter sede. Aí mexeu no psicológico da mulher. Opa! Que água é essa? Eu quero dessa água. Aí Jesus disse assim, já que tu aceitou o propósito, eu vou começar a te tratar. E aqui está o grande problema da minha geração. Por quê? Porque aceita o propósito, mas não deixa ser tratado. E Zaqueu foi um homem que deixou ser tratado. Foi o que o irmão Ezequiel disse. Zaqueu logo disse, ele não fez igual aquele jovem rico de Mateus 19. Zaqueu disse, Senhor, se eu roubei alguém, algo eu vou restituir 4 vezes mais. O que Zaqueu está dizendo é, independente do preço que eu tenho a pagar, eu quero ser tratado. Mas quando Jesus percebe que a mulher aceitou o propósito no capítulo 4 de João, Jesus disse assim, ela disse, então eu quero dessa água, me dá dessa água. Jesus disse, então vai chamar teu marido. Mas eu não tenho marido. Jesus disse, é dessas que eu gosto. Porque está em pecado. Tiveste 5. E o que tu tem hoje não é teu. E aquela mulher, mesmo estando com uma pessoa que não era dela, uma mulher que está vivendo um momento de fornicação, pecando, adulterando, ela disse, eu não tenho marido. Jesus disse, disseste bem, porque tiveste 5 e o que tem hoje não é teu. Então aquela mulher tem alguém na vida dela, porém não é marido dela. E ela fala a verdade para o Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse, disseste bem, porque tiveste 5, o que tu tem hoje não é teu. E aqui está o ponto-chave, irmãos. Quando nós sabemos, não tem como nós queremos esconder o culpa de Jesus, irmão. Não tem como nós queremos nos esconder de Jesus. A Bíblia diz que tem um céu no céu, que ele tem olhos por todos os lados nas suas asas, de um lado e de outro, e por baixo das suas asas está cheio de olhos. Bem, mas a Bíblia não fala que tem olhos em cima das asas, porque acima dos querubins não há corrupção. Acima dos seres celestiais não há corrupção. A imoralidade está toda na terra, irmãos. A ignorância está toda na terra. Nós somos ignorantes. Nós às vezes nos comportamos de forma imoral diante da palavra de Deus. E agora o Senhor Jesus disse, chama teu marido, não tenho marido, disseste bem, tiveste 5, que hoje não é teu. E aí a mulher tem que reconhecer, és um profeta. És um profeta. E ela é impactada pela verdadeira palavra. Corre para a cidade, anuncia Jesus e os samaritanos vêm. Mas depois, no próximo estudo a gente fala assim. E Zaqueu agora decide ser tratado. Parei do primeiro obstáculo. A riqueza não foi algo que pediu Zaqueu conhecer Jesus. Poderia, mas não impediu. Não é problema ser rico. A sua estatura, a dificuldade física de Zaqueu, a multidão também não impediu Zaqueu de conhecer Jesus. Qual foi a solução que Zaqueu encontrou? Subir na figueira. E quando Zaqueu percebe que ele tem essa solução em suas mãos, Jesus o encontra. E apressando-se, desceu e recebeu. E apressando-se, versículo 6 do capítulo 19 de Lucas. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Olha só. Zaqueu desceu depressa. De forma imediata à palavra de Deus, querido. Nós vamos passar despercebido aquilo que tem de homem se separar de Deus. O homem precisa de forma imediata, o homem precisa de forma diligentemente buscar obedecer a palavra de Deus. Eu não vou falar obedecer a liderança não, porque se nós conseguirmos ser obedientes à palavra de Deus, não precisa ninguém mandar a gente ser obediente não.
se nós conseguimos ser obedientes aqui, nós conseguimos ser obedientes à liderança, nós conseguimos nos subjugar à autoridade dos nossos líderes, nós conseguimos ser obedientes aos conselhos dos nossos pais, nós conseguimos ser obedientes ao que nos range no nosso profissionalismo. Se nós somos obedientes à palavra de Deus, ela nos fará percorrer de forma sincera os caminhos que o mundo nos oferece. De forma rápida, nós precisamos ser obedientes. Vamos lá. Perseguição religiosa. No versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entraram. Eu já quero pedir para alguém, por gentileza, abre em Isaías capítulo 1, versículo 18, e outro, por gentileza, abre em Marcos capítulo 2, no verso 15 ao 17. Isaías 1, 18, Marcos 2, 15 ao 17. Verso 7 do capítulo 19. Uma perseguição religiosa. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Um homem pecador, Zaqueu. Vai lá. Abriu aí, Isaías 1,18. No versículo 6. E apressando-se desceram e recebeu com júbilo. Zaqueu se apressa para querer conhecer Jesus. A multidão, quando percebe que Jesus entrou na casa de Zaqueu, a multidão agora começa a murmurar. Como ele pode entrar na casa de um pecador? E a murmuração aqui é dos judeus, tá? A murmuração aqui é dos judeus. Como é que pode entrar na casa desse publicano? Este homem que extorque a gente, esse homem que cobra imposto muito alto aqui, esse homem que se vendeu para Roma. Porque até então, quando os publicanos faziam esse serviço, eles estavam fazendo, não sei se todos não sabem, mas os publicanos faziam o serviço de Roma, de cobrar imposto. Era o império que estava imperando ali. Então, como é que ele pode entrar na casa de um pecador? Só que em Isaías capítulo 1, verso 18, que Ezequiel diz, que quando o homem decide buscar a Jesus, o que é que ele vai falar? Que ainda que os seus pecados estejam como um carmesim, né? Ainda que o vosso pecado seja como escarlata. Olha só, escarlata é o material. Não sei se os irmãos lembram de quando Josué ele foi até a cidade de Jericó, e Josué pede para que a Raabe ela colocasse uma tira de pano de escarlata para que ele viesse a deferir a sua casa, poder fazer a separação. E vendo esta tira de pano escarlata, nós não vamos destruir a sua casa, porque sabemos que você vai estar guardado ali. Vai ser a minha aliança contigo. Você não vai ser morta junto com este povo, porque você nos ajudou. E quando fala de escarlata aqui, fala da representatividade do pecado impregnado na vida do homem. Porque escarlata, podemos dizer assim, o vermelho, aquele que Jesus disse assim, mas Isaías diz, mas indo até ele, se confessando, se lançando aos pés dele, a sua vida, o seu pecado vai ser apagado, e este homem vai se tornar como uma branca lã. Tem um louvor que diz, no céu não entra pecado. E isso é maravilhoso, porque o maior preço pelas nossas vidas, irmãos, já foi pago. A única mancha que nós devemos ter em nosso corpo é do sangue de Jesus, que no real sentido ele não mancha, ele cada vez mais nos purifica. Glória a Deus. Ele nos purifica. Aleluia. E aí Isaías diz que o homem que se lança no Senhor, ainda independente do pecado que ele esteja em sua vida, ele se lançando no Senhor, ele vai ter a sua vida, como ele Ezequiel leu aí, Isaías 18, branca como
como a branca lã, como a neve. Então, a multidão, a perseguição religiosa, e o sentido da religião aqui não é expulsar, o sentido de religião é um termo de religar o homem em Deus, só que estamos entendendo a religião de forma errada. A religião não expulsa o homem de Deus, a religião religa, reintegra o homem a Deus, a religião aproxima o homem de Deus. E quantos estão olhando para a religião e estão fazendo acepção de pessoas, estão fazendo acepção de denominações, estão fazendo acepção de pessoas. Em contrapartida, no capítulo 11 de Atos, quando o discípulo olha no espelho, como é que você pode entrar na casa de um gentil, Pedro disse, olha, tive uma visão onde Deus me mostrava de forma clara, e quando eu quis fugir da realidade a qual Deus me mostrara, envolto em um lençol, ele me impulsionou e disse que eu não deveria negar o pedido de ir até a casa deste homem gentil. Então, já que Deus não faz acepção de pessoas, quem sou eu? Pedro está dizendo, se Deus não faz, quem sou eu para fazer acepção? A religião, irmãos, ela religa o homem a Deus. Só que muitos estão entendendo a religião de forma errada. Estão fazendo acepção de certas denominações, estão fazendo acepção de pessoas, não conseguem olhar para a necessidade do próximo, não conseguem abraçar da forma que pessoas chegam na igreja, olha para o passado da igreja, olha para o passado da pessoa, quando ela vem para dentro da igreja, quando ela quer mudança, e ele começa a dizer, fulano se comportou assim por 10 anos, hoje não vai ser diferente. Mentira do diabo, é mentira. Fulano se comportou assim 10 anos, siga voltando, mas se hoje ele está no nosso meio, ele quer mudança, ele quer ser tratado, você está tingendo ele de perto de Deus. A religião, você está entendendo de forma errada, está fazendo acepção de pessoas. Você tem que parar e entender que você não tem a capacidade de julgar o grau espiritual de alguém. Você não tem a capacidade, você não tem. Eu disse semana passada e falei, nós não somos termômetros espirituais para medir quem é quem, para dizer quem faz e quem acontece. Nós não somos termômetros espirituais. É Deus quem faz, é Deus quem trata. Todos são de Deus, basta quem aceita Ele. Apocalipse capítulo 5, se não me falha a memória, é capítulo 10, acho que é capítulo 5. João está chorando. É lá, capítulo 5? Capítulo 5. João chorava. Por que João chora? Porque eu não vi ninguém digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. E João, o desespero está tomando conta de João. Parece que a visão de João está presa em Atos capítulo de número 1. Porque em Atos capítulo de número 1, João vê Jesus subir de uma forma. Parece que em Apocalipse capítulo 5, João está procurando Jesus da mesma forma que ele viu subir em Atos capítulo 1. E aí ele não consegue ver Jesus da mesma forma. E aí o que acontece? Acontece que João agora, ele diz, João chorava muito, por quê? Porque eu não vi ninguém digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Mas de repente um dos 24 anciãos, ele olhou, e a visão de João olhar ali agora, João passa a fazer, tem uma visão mais minuciosa, com mais cuidado, e João consegue identificar um com forma de cordeiro, que foi morto e reviveu. E aí você diz que ele comprou para Deus povo, nação e língua, todos faz parte do grupo que vai morar no céu. Só que todos temos que fazer uma escolha. E Zaqueu decidiu fazer a escolha dele. Zaqueu percebeu que ele não queria mais viver aquela vida. Zaqueu entendeu que a situação a qual ele estava vivendo precisava de uma mudança. E Zaqueu desce diligentemente, vai para sua casa com Jesus. E quando Zaqueu percebe que a multidão está criticando pelo aquilo que ele fazia, Zaqueu vem a resposta. Quando Zaqueu percebe que a multidão está murmurando, criticando, mas antes de Marcos capítulo 2, quem leu aí, quem achou de beleza? Marcos capítulo 2, muitos pecadores estavam
não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Olha só, os santos não precisam de remédio, e sim os doentes. Breno, mas Zaqueu tem, a Bíblia não fala que Zaqueu tem uma doença. Não, mas todas as vezes que o homem está distante de Deus, há uma ruptura aberta na tua alma que precisa ser fechada. Quando a ruptura é aberta pelo próprio Deus, o homem morre. Mas quando a ruptura é aberta na nossa alma, no nosso peito, porque nós nos distanciamos e pecamos, nós precisamos ir rápido em busca deste remédio. Lembra de Uzá? Uzá estendeu a mão para tocar na arca. Deus abriu a ruptura e matou por tamanha irreverência, porque não podia. Mas quando o homem abre as próprias rupturas dele, o único remédio está em Jesus. E Jesus diz nos questionamentos dos fariseus, Jesus diz: olha, não são os doentes, não são os sãos que precisam de remédio, e sim os doentes. Zaqueu tem uma deficiência, Zaqueu tem uma ferida na tua alma que precisa ser curada. Zaqueu percebe que a multidão não se aproxima dele, o povo te odeia, a sociedade dos judeus odeia os publicanos. Zaqueu diz: eu preciso curar minha alma. E a cura da alma do homem está em Jesus, irmãos. Zaqueu vai, e levantando-se Zaqueu, olha só, 7, vendo todos isso, murmuravam dizendo que entraram para ser hóspede de um homem pecador. Quando Zaqueu percebe que a multidão está murmurando, criticando a Jesus, Zaqueu se levanta como defensor do céu e diz, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, restituo quadruplicado. O que Zaqueu é: Senhor, eles estão te criticando porque o Senhor está na minha casa, só que tem um negócio: se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, vou fazer melhor, vou pegar toda a minha riqueza e vou distribuir aos pobres, vou repartir aos pobres. O que Zaqueu está dizendo é: eu sou rico, sou chefe dos publicanos, mas o bem que eu tenho nessa terra não me traz felicidade. Eu quero os tesouros do céu, eu abro mão disso agora. Diferente do que o irmão Ezequiel leu mais cedo, falando sobre o jovem rico. O jovem rico, quando o Senhor falou: vai vir com a riqueza dos pobres, ele saiu triste, saiu cabisbaixo, saiu sem direção, porque não queria abrir mão dos seus bens materiais, porque ele tinha muitas propriedades. Já Zaqueu não. Zaqueu está disposto a abrir mão de toda a riqueza. Zaqueu está disposto a abrir mão de tudo por amor ao Senhor Jesus. Primo, é pecado ser rico? Volta a dizer, não é pecado. O pecado está quando nós valorizamos mais as coisas desse mundo do que os tesouros do céu. Este é o verdadeiro pecado, irmão. Quantas pessoas aí são ricas e conseguem ajudar os pobres, conseguem abrir mão de grande parte dos valores que tem para ajudar o necessitado, porque ele entende que a riqueza maior dele não está naquilo, a riqueza maior dele está lá em cima. Zaqueu está disposto a isso, e é isso que nós devemos fazer. Eu não estou falando sobre dinheiro aqui, vou falar de algo mais sério. É isso que nós devemos fazer quando apontam o dedo para nós, apontam o dedo 24 horas para você e te taxam, te rotulam com alguma coisa. Você precisa olhar, ver se de fato você está falando daquilo que estão te rotulando e decidir querer ser melhor, decidir querer fazer diferença. Nós precisamos querer abrir mão daquilo que nos separa do amor de Deus. Precisamos querer, irmãos. Por que precisamos querer dele? Porque Deus não vai te obrigar. Deus não vai te obrigar. Lembra da mulher samaritana? Ele apenas lançou. Quando ele lançou, ela veio. Quando ela veio, ela decidiu seguir os princípios do Senhor Jesus. Zaqueu a mesma coisa. Quando ele
ele queria ver quem era, mas quando ele é impactado pela palavra, diligentemente, ele desce e ele agora decide abrir mão de tudo por amor ao Senhor Jesus. Precisamos querer ser diferente, precisamos querer a mudança na nossa vida. E quando eu digo mudança em nossa vida, eu não falo sobre vestes, eu não falo sobre nada disso, eu falo no nosso caráter, porque quando nós deixamos o nosso caráter ser moldado pela palavra de Deus, é como eu disse, nós não vamos ter dificuldade para obedecer pai, não vamos ter dificuldade para obedecer mãe, não vamos ter dificuldade para obedecer o líder dos jovens, não vamos ter dificuldade para obedecer a líder do ciclo de oração, o pastor, não vamos ter dificuldade em qualquer coisa que seja, porque nós decidimos viver